E aí, galera, vamos parar de dar importância para essa mídia sensacionalista e vamos começar a falar de ciência? Fala, galera agroacadêmica de todas as querências! 2020 foi um ano de muitas mudanças e com o arroz não foi diferente. Você sabia que até o ano passado a área plantada de arroz estava diminuindo? E que a área plantada também? Tchê, tu sabia que em 2020 o dólar tá mais caro? E que nesse ano não estava mais rentável para o produtor produzir arroz? Pois bem, hoje nós vamos discutir sobre o cenário atual do arroz no Brasil. O Brasil é o maior produtor de arroz fora da Ásia. Ou seja, o nosso país tem uma grande produção de arroz. E também o nosso estado, Rio Grande do Sul, é o maior produtor de arroz do Brasil. A gente vem aumentando a nossa produção nos últimos 20 anos e hoje nós somos responsáveis por 70% do arroz produzido em todo o país. E temos uma área de aproximadamente 1 milhão de hectares plantados com arroz, irrigado, áreas de terras baixas. Então falar do produtor arrozeiro do Rio Grande do Sul é falar da produção de arroz do Brasil, pois nós somos responsáveis por uma grande maioria dessa produção. No nosso estado, a maior parte das nossas áreas estão sendo arrendadas, ou seja, os proprietários da terra não estão mais plantando arroz nas suas terras, e sim alugando essas terras para terceiros que utilizam essas áreas para produzir arroz. Isso tem impactos não só econômicos, isso tem impactos ambientais, como por exemplo no período de outono e inverno, os proprietários não conseguem plantar culturas de cobertura ou então trabalhar com a pecuária, e no período de verão, a grande maioria dos arrendatários querem produzir para ganhar dinheiro, e deste modo eles extraem tudo que podem dessa terra. Mas o arrendamento também tem custos, e isso faz com que o produtor acabe diminuindo a sua lucratividade na área. Em contrapartida, o consumo de arroz no nosso país vinha diminuindo até o começo desse ano. E os produtores sempre precisam de aplicação de muitos insumos na terra, porque, de modo geral, no nosso estado, o cultivo de arroz ele é feito com um ciclo de pousio no período de outono e inverno e no período de verão o cultivo de arroz em monocultivo. Assim, a agricultura do nosso estado, na parte orizícola, ela é em grande parte convencional. Isso faz com que a dependência de insumos seja cada vez maiores, aumentando o custo da área plantada. Imagina como é viver nesse cenário, em que os custos de produção são muito altos, o consumo do teu produto está diminuindo e a lucratividade também está diminuindo junto com a diminuição do consumo, já que o aumento da necessidade de insumos vai cada vez aumentando mais e os preços também. E aí, conseguiu imaginar? Pois é. A gente está no meio de uma pandemia e as pessoas estão ficando mais em casa. E dessa forma, o consumo dentro de domicílio aumentou em grande quantidade no nosso país. Assim, com esse aumento do consumo, a manutenção da área plantada ou até essa diminuição da área plantada fez com que a oferta do produto diminuísse. Dentre os efeitos da pandemia, nesse vídeo nós vamos destacar alguns efeitos, como por exemplo, a desvalorização do real. Essa desvalorização ela ocorreu devido à pandemia, já que para importar produtos de fora ficou muito mais caro e o nosso produto exportado acabou também diminuindo o seu valor. Mas o que eu quero falar com isso? O nosso produto exportado diminuiu o seu valor. Claro, com o real valendo menos, as pessoas que são de fora, que vão comprar em dólar, têm mais poder de compra. Assim, as exportações de janeiro a julho desse ano superaram as exportações de arroz do ano inteiro de 2019. Essa minha reflexão ela serve para a gente conseguir pensar dos dois lados. O lado da oferta, desse produtor que vem diminuindo a sua oferta com o passar do tempo, diminuindo a sua área plantada, modificando a sua dinâmica de produção, e o lado do consumidor, que hoje em dia está ficando mais em casa e está consumindo mais o produto. Assim a gente pode falar que a economia foi uma das coisas que mais mudaram com a pandemia. Que tal mudarmos também o nosso pensamento e começarmos a pensar de uma forma mais holística, ou seja, uma forma do ponto de vista econômico, do ponto de vista político e principalmente do ponto de vista científico, já que muitas vezes no nosso dia a dia nos confundimos nesses embates ideológicos.
Pesquisadores do Rio Grande do Sul e do Paraná realizaram uma pesquisa de 15 anos estudando a cadeia produtiva do arroz no nosso estado. Já que ele é tão representativo, é muito fácil conseguir explicar o comportamento da economia e do arroz no país, do mercado do arroz no país, se entendermos melhor a economia do arroz no nosso estado. E aí, tia, tu tá gostando do conteúdo? Então vamos lá, desce aí, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e não esquece de dar o like no nosso vídeo. Isso é muito importante para que a gente continue fazendo conteúdo para vocês. Ah, e comenta lá embaixo, isso é muito importante também, tia. Pensa numa importância que é o comentário de vocês, para eu saber se vocês estão gostando ou não do nosso conteúdo. O estudo ocorreu de fevereiro de 2003 até dezembro de 2018. E o principal objetivo desse estudo era entender a transmissão assimétrica dos preços, por meio do modelo de correção de erros. Mas o que é tudo isso? Vamos tentar entender juntos. O que é essa transmissão assimétrica dos valores dos preços? Ela pode ser explicada por diversos fatores, como por exemplo, a velocidade de transmissão dos preços, o armazenamento do produto, o transporte desse produto, o processamento, o custo de pesquisa em um mercado imperfeito como esse, a perecibilidade desse produto, a intervenção do governo. E agora atentem a este dado. A intervenção do governo por meio de marketing, suporte de preços. Mais tarde a gente vai conseguir entender melhor como esse suporte de preços pode influenciar ou não a transmissão assimétrica dos preços. E o grau de organização dos produtores. No cenário internacional, muitos outros países passaram por transmissões assimétricas de preços, como por exemplo a Holanda no mercado de hortaliças, o Brasil e o Panamá no mercado de lácteos, o Brasil em outros exemplos como uva de mesa, feijão, etanol e o próprio arroz, Austrália, Alemanha e China com suínos, que são produtos muito importantes para esses países, África do Sul com farinha, mercado de pistache no Irã. Então, é um cenário e essa transmissão assimétrica dos preços, ela ocorre em muitos produtos e muitos países, inclusive no nosso. Agora lembra que eu estava falando antes sobre essa parte do governo? O governo pode interferir nos preços dos produtos aqui no nosso estado, comprando diretamente a produção e estocando. Lançar ou estimular o setor privado e oferecer subsídios para conseguir mover este produto para mercados regionais. Entre 2003 e 2018, um dos resultados desse trabalho foi que o arroz foi um dos produtos que mais receberam subsídios no nosso país. E agora eu não estou querendo falar de política e não estou querendo falar de outras situações relacionadas à política. Eu estou falando sobre o produto arroz e sobre a quantidade de subsídios que ele recebeu. Agora voltando para o estudo. O estudo contou com dados da Conab, do IRGA e do INPE. O produtor rio-grandense entrega sua produção para a indústria, que por sua vez comercializa o produto com o varejo da região metropolitana de Porto Alegre. Mas normalmente o produtor entrega o produto para a indústria e após essa entrega que a indústria remunera o produtor. E dificilmente o produtor retira o produto da indústria se o valor não está de acordo com o valor que ele aceita ou com o valor que ele quer ser remunerado por aquele produto. E a indústria comercializa esse produto já beneficiado com o varejo. Então, o mercado do arroz, ele praticamente pula uma etapa no nosso estado. Ele não comercializa o produto da indústria com o atacado para o atacado comercializar com o varejo. É uma indústria meio direta no nosso estado. É produtor, indústria e varejo. Agora vamos a algumas curiosidades. Notem que o valor pago ao produtor ele está sempre próximo do mínimo nessa época. Uma das conclusões desse trabalho é que um choque de oferta tende a se propagar aos setores subsequentes. Mas como assim? Qualquer mudança na oferta do produto, ele vai alterar todos os setores da cadeia produtiva. Então, para o arroz, a assimetria foi confirmada. Ela existe, ela é real. Vocês estão vendo a semelhança, como isso é o inverso com o que está acontecendo hoje? Já que a alta foi repassada para os outros setores e os estoques diminuíram. O setor industrial, ele tende a repassar os aumentos de preço mais rapidamente do que as quedas, quando a política de intervenção é maior.
para que aumente as vendas e se reduzam os estoques. Assim, quando o governo interfere na relação indústria-produtor, ela não altera o comportamento da assimetria da transmissão de preços. Ela é identificada como a fonte dessa assimetria. Ou seja, toda vez que o governo interfere na política de preços ou como nas formas que eu citei anteriormente no vídeo, isso vai se refletir com certeza nessa assimetria da transmissão de preços. Mas calmem, a intervenção do governo ela provoca assimetria e ela muitas vezes é considerada como a sua fonte. Mas quando não existe a intervenção do governo, a assimetria ainda existe. Então, a intervenção do governo ela participa da assimetria, mas ela também não é considerada como a causa principal. Por isso que eu digo para vocês, não culpem somente políticas de governo, tanto do PT, quanto do Bolsonaro, quanto de quem vocês quiserem, da causa do preço do arroz. Porque nós temos problemas muito maiores que muitas vezes são esquecidos, como a fertilidade dos nossos solos, como o armazenamento de grãos, como o processamento desses grãos, entre outros problemas que eu citei no começo do vídeo, que quase todos o arroz tem esses problemas. Um deles é a própria dinâmica de áreas no nosso estado, já que grande parte é arrendada e a dependência de insumos é enorme. Então, eu poderia arriscar num palpite e arriscar numa teoria aqui com vocês, que hoje praticamente o arroz ele está sendo comprado pelo preço que ele deveria ser comprado, já que durante muito tempo ele foi segurado no preço mínimo e não aumentou junto com outras coisas que não foram seguradas, que não tiveram essa intervenção do governo. Deste modo, eu quero ler um trecho desse trabalho para vocês, para a gente entender melhor essa situação. Esses resultados podem indicar que a intervenção governamental é uma fonte potencial de assimetria no mercado brasileiro do arroz, mas não a única, visto que a assimetria de transmissão de preços permanece no período em que o preço de mercado ficou acima do preço mínimo. Ou seja, hoje o preço está muito acima do preço mínimo e a assimetria continua se mantendo. O que eu quero dizer com isso? Hoje em dia, ainda tem produtores que estão quebrados, ainda tem produtores que não têm condições de manter a sua área de produção, ainda tem indústrias que estão falindo e o cenário do arroz está se agravando mais ainda. Outra coisa que eu quero concluir com esse vídeo. Ano que vem vai aumentar a área de produção de arroz, visto que hoje os preços estão altos. Aumentando a área de produção de arroz e as pessoas voltando ao normal após a pandemia a trabalhar e diminuindo o consumo fora de domicílio, o que vocês acham que vai acontecer com esse excedente de arroz? Os preços vão cair. Na minha opinião, os preços vão ficar mais baixos do que antes e o governo vai ter que interferir de novo para manter os preços no mínimo, pois o arroz vai ser comprado a um preço muito mais baixo do que era comprado anteriormente. Então cuidem-se no que vocês compartilham e cuidem-se nas notícias que vocês veem nos telejornais e nas mídias, porque muitas vezes são tendenciosas. Um grande abraço a todos e tenham um ótimo dia.